Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o Meia Pantufa em 2026. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, por mais um ano, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Feliz 2026 pra você. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. Feliz 2026 pra todo mundo. E também, como sempre, por mais um ano, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Feliz 2026 pra você, meu amigo. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa. Feliz 2026 pra todo mundo. E vamos começar, né? Bora pra cima, como diria a Virgínia Fonseca. 2025 acabou cheio de coisa acontecendo no mundo do entretenimento. Teve série gigantesca acabando, projetos novos começando, blockbusters aparecendo e a corrida pro Oscar esquentando. Nesse meio tempo, a gente tava, como todo mundo, de recesso, pensando em nada e testando fígado aí com os goró. E agora, como toda pessoa de respeito, a gente estreia em 2026 correndo atrás do prejuízo para discutir várias coisas de uma vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as coisas que a gente acompanhou nesse recesso, o que a gente propositalmente deixou de lado e quais são as produções que mais animam a gente esse ano. Como foi dezembro pro cinema e pra TV? Como vai ser a temporada de premiações? Quem deve ser o esnobado? E o que a gente pode esperar dos blockbusters já anunciados para 2026? Mas antes do episódio começar, dá uma ajuda aí pra gente. Segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Além de você ser sempre o primeiro a ser notificado dos novos episódios, isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo, porque isso pode indicar que o nosso conteúdo é interessante para outras pessoas e assim por diante. E outra coisa que ajuda demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. E é uma maneira gratuita de ajudar a gente a crescer, hein? E claro, comenta aí no episódio se gostar, se não gostar. Sempre mais uma das principais ajudas, porque engajamento é sempre bom. Chegou a hora! Hoje é dia de adeus 2025, feliz 2026, no Meia Opinião. Meia Opinião. Pessoal, estávamos com uma pauta prontíssima, que era falar de Stranger Things. Não, mentira, não era falar de Stranger Things. Estávamos com uma pauta prontíssima já no forno, que foi passada pro segundo episódio, porque nosso amigo Gustavo Azevedo deu uma ideia de... Vamos fazer um recap aí? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso 2026? Talvez a gente explique porque que acabou tão abruptamente o ano de 25, né? A gente fala um pouco sobre o que a gente viu em 25, o que a gente tá de expectativa aí pra 26, grandes lançamentos, grandes coisas, e vambora. É um jeito bom da gente esquentar, relembrar as pessoas do que foi dezembro e a gente falar sobre o que a gente tá esperando mais, o que a gente acha que vai fazer mais barulho em 26, o que tá deixando a gente mais na expectativa, né? Bom, a gente tinha um Pantufa de Ouro, a nossa premiação planejada pra fazer, só que tivemos uma série de problemas de agenda, uma não deu, o outro viajou e o outro não deu certo, como sempre acontece em dezembro. Vocês não estão vendo, mas o Lucas tá se recuperando ainda de uma cirurgia, tá aqui, então já fez também logo depois da viagem, então a agenda não casou e acabou que a gente não conseguiu encerrar o ano do jeito que a gente queria. Infelizmente encerramos o ano falando sobre Stranger Things. Eu acho que vai ser uma das pautas aqui hoje também. E aí é isso, e a gente tá voltando agora em janeiro e quer falar um pouquinho sobre o que foi esse dezembro e como é que a gente tá imaginando esse 26, com relação ao que a gente vai cobrir no podcast, mas com relação a o que a gente pode esperar aí do entretenimento, do cinema, da TV, né? Gusta, manda brasa, de onde surgiu essa ideia sua? Por que te deu vontade de montar essa pauta? E fala um pouquinho aí sobre o último mês. Eu acho que é como se a gente precisasse se ressintonizar, assim, né? Criar uma... pra onde a gente tá indo, o que foi 2025, o que vai ser 2026, porque eu tenho a impressão de que, como a gente ficou aí umas 4 ou 5 semanas sem fazer episódio, acho que foi isso, né? Ao total, a gente fica, assim, distante, a gente sempre tá ali no grupo conversando e tudo mais, mas eu acho que a gente fica distante no quesito vibes, assim, do que é que a gente tá pensando, do entretenimento como um todo, do que a gente tá curtindo assistir, e até o público mesmo, né? Do que as pessoas que estão ouvindo a gente assistiram ano passado, o que gostaram, o que não gostaram, quais foram os highlights e tudo mais. Então acho que esse episódio acaba sendo uma forma da gente se aproximar mais do público e também trazer
esse alinhamento geral aí, né? Do que é que a gente gostou, do que a gente não gostou. Traz até um pouco do tom do que a gente gosta de fato de fazer aqui no podcast, né? Porque a gente sempre teve esse mote de a gente traz uma curadoria, porque a gente não tem tempo, então a gente faz uma curadoria entre nós três e a gente traz pro público o que é importante, relevante e o que no fim das contas vai ter qualidade. Então, a gente sempre colocou pautas abaixo quando a gente via que aquilo ali não ia render fruto, que aquilo ali não ia dar certo. E eu acho que a gente tem feito isso a cada dia que passa, a cada semana que a gente produz conteúdo aqui, acho que a gente tem feito mais isso, do tipo, a gente não vai falar só por falar, a gente não vai produzir esse conteúdo só por produzir, a gente não vai falar desse filme só porque ele foi lançado. E um outro asterisco aí, rapidinho, amigo. A gente também coloca como pauta, não como pauta, mas como, sei lá, linha editorial, não pegar alguma coisa só pra bater, né? Tipo assim, aí a pessoa vai lembrar a gente de Stranger Things, que é o nosso último episódio. Mas Stranger Things é inegociável, né? Não dá pra não falar, é a maior série do ano e tal. Mas a gente não, vamos falar, sei lá, do novo filme do Ryan Reynolds e do The Rock. Não vamos, né? Se a gente assistiu e não vai ter nada pra acrescentar, não vai ter um ponto de vista legal pra trazer, melhor não, né? Então assim, também é mais uma linha editorial do que a gente gosta de fazer. E assim, a cada dia que passa, a gente tem 5 anos fazendo podcast, então a gente tem essa pegada assim de, a cada dia que passa a gente precisa se especializar mais e tentar entender como funciona a crítica, como que a gente analisa um filme, como que a gente percebe a arte. Esse tipo de coisa vai amadurecendo aqui, né, entre a gente, e eu acho que o público acaba precisando também da gente alinhar tudo isso, né? O que é que a gente tá assistindo, por que a gente tá assistindo, por que a gente deixou coisas pra trás, e o que é que vem pela frente, o que a gente tá ansioso pra falar, né, daí pra frente, no próximo ano. É isso aí, eu acho que é uma questão da gente alinhar os chakras. Vamos alinhar aqui os 3 chakras e decidir. É como se a gente estivesse decidindo nossa pauta no ar. Tá gravando e a gente tá falando a nossa pauta aqui, do ano inteiro. Começar o ano desorganizado, aleatoriamente a esmo. Exatamente. Não, isso aqui é tudo planejado. O conteúdo orgânico hoje, ele tá muito em alta. Não é mais agora tudo planejado. Brainstorming. É um brainstorming gravado, tá louco. Lucas, com essa pauta aí do Gusta, fala um pouquinho pra gente sobre coisas que você assistiu em dezembro. Pode falar meio por cima se você quiser, só pra gente começar a esquentar o debate, que jamais entrariam na nossa pauta. Alguma coisa legal que você viu, aprova, indica, outra coisa, sei lá, que você não indica pra ninguém, que você viu, mas que jamais entraria aqui como consenso de nós três, porque não é da corrida do Oscar ou alguma coisa do tipo. Cara, do finalzinho de novembro ali pra dezembro, o Luiz mencionou aí que eu tô me recuperando de uma cirurgia que eu tive que fazer depois da viagem, e eu achei que eu falei, cara, esse tempo que eu vou ficar parado, eu vou conseguir assistir um monte de coisa, né? Vou ficar em casa. Nos primeiros dias eu tava com uns remédios, assim, que só fazia eu dormir o dia inteiro. Então tudo que eu colocava pra ver eu dormia. Absolutamente tudo. Então não consegui, obviamente, terminar Sopranos. Continuo eternamente vendo Sopranos. 5 anos prometendo que vai terminar. Até 2030, quem sabe um dia, não consegui terminar nem a temporada que eu tô. Isso porque eu tô gostando da série. Mas, enfim, eu logo... A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da cirurgia, falei, tem um tempo pra assistir filme aqui, antes do Natal, Ano Novo, foi maratonar as versões estendidas de Senhor dos Anéis. Que a gente já mencionou aqui, eu acho, Senhor dos Anéis, os filmes da trilogia original vai voltar aqui pros cinemas esse ano, a gente já fez episódio da série. Eu acho que em algum, não me lembro qual, mas eu sei que tem algum episódio que a gente mencionou, que a gente falou de algum dos filmes, mas revendo, assim, essas versões estendidas, eu acho que a gente tem que aproveitar esse ano que esses filmes vão voltar, esse assunto que vão voltar pro cinema, a gente tem que falar disso. Cara, porque eu nunca tinha visto as versões estendidas, né? E, cara, só melhora. O filme fica ainda melhor, você assiste 10, 15 anos depois que ele foi feito e tudo funciona ainda. Os efeitos visuais não ficaram feios. Tipo assim, cara, que maravilha maratonar esse Deixa eu ver se eu entendi. Você tava tomando uma medicação que te fazia dormir assistindo qualquer coisa e você resolveu assistir 9 horas de Senhor dos Anéis. Não, 11 ou 12, pra ficar acordado. É de 11 a 12, que é a versão estendida, de quase 4 horas cada um. Não, loucura. Mas eu também aproveitei pra assistir. Eu sempre tenho aqui uns clássicos, assim, que... Ou de algum diretor que eu gosto e que eu vira e mexe eu quero ver. Ou alguns clássicos, assim, que eu vou falar 8,5, Se Meu Apartamento Falasse. Esses filmes bem antigos, assim, que eu deixo pra vez ou outra, que eu tô com mais tempo, pegar um ou outro pra ver. E eu peguei 8,5 pra assistir, do Fellini. Cara, e assim, você entra no Letterboxd, 5 estrelas, obra-prima. Meu amigo, nossa, foi difícil. Pra mim foi difícil terminar esse filme. Fellini não é nada sua cara, nossa senhora. O Luiz, ele vai dar play nos primeiros 10 minutos desse filme e ele vai rir da minha cara assistindo.
Eu tenho certeza que o Gustavo, se assistir também, o Gustavo, eu acho que ele ainda vai ficar mais pro meu lado ali, não sei se ele vai gostar tanto assim, não. A única coisa que eu gosto mesmo nesse filme é que ele é muito bonito. A fotografia dele pra época, meu Deus do céu, é linda. Então, assim, ele tem umas sacadas, ele começa de um jeito que eu gosto muito, assim, eu gosto muito do começo dele. Do meio pro fim, meu amigo, vira um Bol Tem Medo, em preto e branco, nos anos 40, que não, pelo amor de Deus, eu demorei... Pareceu uma eternidade pra terminar esse filme. Mas assim, ainda acho que vale a pena, né? Pela experimentação toda ali do filme, pela fotografia, por ser... Ele enche os olhos assim, se você olhar pra época que ele foi feito, ele é muito, muito bonito, muito bem fotografado. Você fala, cara, como é que esse cara conseguiu usar isso nessa época? Mas de resto é uma pira, assim, dentro da cabeça do Fellini que é loucura. Então, assim, eu peguei umas coisas bem assim pra ver. Peguei alguns clássicos, peguei a trilogia de Senhor dos Anéis, alguns desse ano que eu ainda não tinha visto, que eu parei pra ver, fora Stranger Things, né? Os Enforcados e O Último Azul, que são 2 filmes brasileiros que estavam bem comentados, que eu não tinha conseguido assistir ainda. Die My Love, né? Acho que ficou Morra Amor, né? No Brasil, que é o filme da Katniss com Edward. Da Katniss com Edward, com a diretora do Precisamos Falar sobre Cat, que eu esqueci o nome dela agora. Então eu peguei esse tempo aí, tem muito mais coisa que eu acho que a gente pode ir falando aí ao longo do episódio, mas ó, que não entraria numa pauta nossa. Eu falei que vira e mexe eu tenho coisas aqui de algum diretor que eu gosto, e dessa vez foi o De Palma. Eu tô minhas missões de vida são terminar Sopranos um dia e terminar a filmografia do De Palma, né? Todo ano eu pego pra ver uns 3, 4 filmes do De Palma. E eu assisti um que chama Raising Cain, que é muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu não consegui achar nenhum filme ruim desse cara ainda, né, gente? Então eu fui tentando pegar tanto umas coisas clássicas assim que eu tava devendo, que ainda não tinha visto, revendo Senhor dos Anéis, pegando algumas coisas desse ano e que eu vejo que estão bastante tempo. Que estão na corrida. Não, pensa, 3 semanas em casa. E algumas coisas que estão na corrida das premiações, que eu acho que a gente pode ir abordando mais. Mas eu acho que não teve nada que eu assisti que eu diria, assim, que a gente não gravaria sobre. Eu acho que tudo que eu vi seria tema, nada que a gente bateria muito. No geral, eu assisti filmes de médio pra bom, assim. Talvez o 8,5 foi o que mais não é muito a minha praia, mas que ainda assim não é um filme tão ruim, assim, pra mim, e que daria uma boa pauta pra gente gravar aqui também. Gente, hoje eu vou estar mais aqui de anfitrião do que qualquer outra coisa, porque eu não vi nada nesse dezembro, nada. Tipo assim, o que eu vi nesse dezembro a gente não vai cobrir, que me deu uma pira de rever BoJack, e eu não consigo convencer vocês a assistir pra gente conseguir. O Gustavo já viu, mas enfim, não consigo convencer o Lucas a assistir pra gente fazer episódio. Stranger Things, que a gente tem que comentar, e outra coisa também que vai ser pauta de semana que vem, que foram as 3 coisas que eu vi esse final de ano, única e exclusivamente. Mas enfim, e o que eu vi também agora comecei a ver coisas da corrida do Oscar, mas são coisas que vão ser pauta também, então nem entrar em detalhes aqui hoje, porque a gente vai falar extensivamente, é filme que é certeza que vai estar no Oscar, que é valor sentimental, essas coisas assim. Gusta, fala um pouquinho aí então do seu dezembro, do seu janeiro, coisas que você assistiu que te motivaram a falar, não, a gente devia falar sobre isso mesmo. Tem coisa que eu já fui assistindo, porque como você mesmo disse, que eu já sabia que ia ser de temporada e que a gente já tinha falado, assim, mencionado que ia ser o próprio Avatar, que, né, a gente sempre comenta sobre, tipo, o primeiro Avatar a gente nem existia, né, então não comentamos o primeiro Avatar, mas eu acho que esse Avatar foi eu tava esperando bastante, assim, porque eu gosto bastante, no último episódio eu falei, eu adoro essa imersão visual que o James Cameron faz e tudo mais. Fui assistir Avatar como se fosse a última bolacha do pacote e saí muito triste, e não sei se vai virar a pauta aqui, né, mas... É porque é a mesma bolacha do pacote. Já vou deixar meus 2 centavos aqui, que eu acho que também choveu no molhado, porque a crítica já chegou nesse consenso de que Avatar, infelizmente, não conseguiu inovar no quesito história, no quesito roteiro, e a gente já falava isso no segundo, né, o segundo Avatar, ele já não é nada inovador, ele traz o tema, né, salvem as baleias, e aqui, de novo, é bem triste, assim, saber que as baleias estão morrendo, mas o filme precisava ser um pouquinho melhor. E, enfim, imagino que a gente vai falar sobre Bugônia, né, ainda, tá todo mundo aí esperando o que o Lucas achou de Bugônia, porque, quem que é que... Vocês dois bateram em tipos de gentileza. Mas puta que pariu, né, coisa horrorosa. A gente fez o episódio com o Thiago Natário, né, do tipos de gentileza, e o Eu não participei desse episódio, eu fiz só a gravação. Ele fez um áudio pra falar mal, pra ajudar a falar mal, e só eu defendi. E eu não vi Bugônia ainda, então assim, cuidado aí. Mas eu também acho que Bugônia vai entrar na nossa lista de corrida pro Oscar, vai
mereceu o episódio próprio e o episódio dividido, porque o Jesse Plemons tá bem cotado, né? O Jesse Plemons acabou de ser indicado pro SEG, talvez ele vá pra lista do Oscar também, a gente tem que ficar meio de olho aí, talvez o filme leve uma outra indicação. Ele não tá forte, nem perto do que foi o Pobres Criaturas, mas ele tá com uma capacidade aí de entrar em uma outra categoria esse ano. Talvez ele vire episódio por si só, mesmo, né? Mesmo não entrando. Eu acho que a estranheza do Yorgos entrou no mainstream, e isso é muito bom, porque eu acho que o Yorgos, ele merece, sabe? Tá onde ele tá agora. E eu gosto bastante de como ele construiu a carreira dele, de como ele sempre vai aparecer agora, eu acho. Se ele não fizer muita merda, porque ele é muito polêmico, né? Assim, não é que ele é muito polêmico, ele trata de filmes que podem dar margem, que se ele deslizar um pouquinho, ele cai, sabe? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, porque tem uma cultura muito forte, assim, né? Não é nem a cultura do cancelamento, é a cultura do tipo assim, homem branco, né? Vamos manter um pouquinho de decência, no mínimo. E ali dentro da minha lista também, por falar em trilogia, eu assisti os 3 primeiros filmes do Todo Mundo em Pânico, até clássicos, a primeira trilogia. Clássicos. A trilogia é clássica, porém, em contrapartida do Lucas, que ficou 12 horas na frente da TV, eu gastei 3,5, né? Então, a única trilogia do mundo que o terceiro filme é melhor que os outros dois. Sim, muito melhor, superior. E assim, agora, depois de muitos anos assistindo esses filmes, realmente o 2 é uma bosta, gente, não dá. Todo Mundo em Pânico 2 é muito ruim. Eles deslizaram muito naquele filme. Umas piadas assim que Nossa, eu não lembro do 2 na minha cabeça. Umas piadas que envelheceram muito, muito mal mesmo. Não dá pra rir. O 3 eu lembro, sabe? muito. Muito difícil. Começou a segunda temporada de Fallout. Eu já recomendava pra vocês desde a primeira temporada de Fallout. Eu tô gostando disso, que Fallout saiu rápido, né? Fallout não ficou enrolando pra sair, não. Foi uma série aí que em 2 anos já saiu a segunda temporada. E a produção com o mesmo nível, uma produção, você vê que tem dinheiro, né? A Prime Video tem muito dinheiro na série. Você não tem impressão que a Prime tem uma dificuldade enorme de engatar a série, não? Porque você pensa assim, The Boys... Eles não conseguem. Depois de The Boys tem o quê? Fleabag nem é da Prime, né? Fleabag é distribuída pela Prime, mas não é produção dela. Talvez seja Anéis de Poder, a grande, depois de The Boys. E né? tá todo mundo cagando e andando, né? Exato. Talvez seja. Acho que assim, teve um período que a Prime Video, ela entrou ali com uma sequência de séries mais cults, que é essa própria aí da Fleabag, Mrs. Maisel, e aí eles tiveram... Mrs. Maisel, realmente. Que também foi murchando muito, assim. Murchou e assim, hoje ninguém fala, né, de Mrs. Maisel. Infelizmente ficou ali esquecida no catálogo. Mas eu acho que Fallout tá disputando seriamente com as melhores adaptações de videogame, de verdade, assim. Eu achei a primeira temporada incrível. Essa segunda temporada tá um pouco, assim, capengando, mas eu ainda recomendo pra quem gosta de séries e filmes, enfim, baseados em videogame. Fallout entrega muito, assim, aquela qualidade de ação, e é uma série colorida, saturada, bem... É muito gostosa de ver, sabe? Muito... Eu uso às vezes esse adjetivo, mas ela é bem violenta, então toma cuidado. Não é assim, não. E eu também tô vendo The Office, que era uma dívida que eu tinha com vocês faz tempo. Com a gente? Não, mas eu tenho essa dívida então também, não é comigo não. Então tá todo mundo com a dívida de The Office. Eu comecei a pagar. Eu comecei a pagar já. Gente, The Office, eu tenho um grande problema com The Office. A vergonha de eu acho que eu paro pra assistir, eu não consigo ir pra frente com aquilo, gente. Eu não acho graça, mas eu gosto dos memes, sabe? Eu acho que tem cortes de The Office que funcionam, que tá legal pra mim só ver os memes. Eu já tenho... Todo mundo entende os memes de The Office, assim, na hora da internet. Eu não consigo ver e achar graça, cara. Eu acho, sei lá, não me pega. Falando em série feita pra corte, eu preciso falar de Stranger Things, tá? Vamos debater Stranger Things um pouquinho aqui, só pra gente deixar passar? Eu acho que... Ao público do Meia Pantufa, que estão todos aí na expectativa de, tô na hora de desligar o Spotify e fazer outra coisa, porque o Luiz vai falar de Stranger Things. Afinal, é bom, né, gente? Caramba, assim, dentro de um quadradinho de expectativas, né, achei o final do Stranger Things bem bom. É aquela coisa, tem o termo em inglês do stick the landing, né, que é tipo acertar o pouso do avião. Seu avião tá no ar e você tem que acertar o pouso, né? Ou é da ginástica, não sei, acho que é da ginástica. Enfim, os dois são stick the landing, que é aquela coisa, você tá com um processo complicado lá, que você tá andando, vai, e aí você tem que dar um jeito de acertar o final. E eu tava vendo um pessoal, tem um podcast muito legal que chama Beyond the Screenplay. Eu tava vendo eles falarem sobre Stranger Things, eles gostaram bem mais do que eu, na média, mas eles falando muito sobre isso e trouxeram esse debate de como é difícil, né? Vocês já repararam como é difícil pra séries esse stick the landing, esse acertar o
final, pegar o tom, resolver o que precisa resolver e deixar todo mundo satisfeito, sem ser muito óbvio, sem ser muito piegas. É muito difícil como um todo pra esse modelo de séries. A gente pode falar de várias bem controversas aí, né? Eu até acho o final de Lost legal, mas muita gente odeia. Tem o final de Dexter que é péssimo, tem o final de How I Met Your Mother que é muito controverso, assim. Isso pra pegar grandes exemplos, né? E eu acho que Stranger Things faz um bom trabalho. Eu acho, assim, o episódio muito bem feito. Eu acho que o episódio, ele tem aquela coisa Marvel, mas não tão bocozona como foi o resto da temporada, sabe? Eu acho que funcionou bem. Eu acho que o monstro é muito legal. A cena de ação, apesar de... Tipo assim, a gente vai falar de suspensão de descrença. Em Stranger Things a gente tem que jogar pro alto, né? Porque joga um estilingue de ácido no monstro, mas as balas do exército não pega. Mas enfim, em termos de visual, de você ver aquilo funcionando e de como deu certo, eu acho que o epílogo é muito bom, assim. Acho que eles conseguem, no fim do dia, depois de tanta bagunça, amarrar o tema, se é que essa série já teve algum, mas tipo assim, amarrar o tema, a ideia do fim da infância de um jeito muito legal. E não tão piegas quanto eu imaginava. Eu achei muito emocionante, sem ser exageradamente, sabe, gratuito e tal. Eu gostei muito, de verdade. Eu não esperava. A quinta temporada já tinha me deixado tão pra baixo, e a quarta tão pra baixo, que eu não esperava que fosse ser bom do jeito que foi. Eu saí satisfeito, assim, do último episódio. O que você acha, Lucas? Cara, eu tenho uma opinião bem parecida. Eu gostei bastante do final também. Bastante. Eu acho que é um final ok. Acho que é um final que ele não te empolga muito, mas que consegue encaixar tudo, resolver tudo. Depois que passa um tempo, eu ainda vou achando uns probleminhas nesse final, mas eu acho que quando a gente compara ele com a temporada inteira, ele é muito bom dentro do que a temporada vinha sendo. Eu acho essa quinta temporada muito fraca. Todos os problemas que nós já falamos aqui, ela, no primeiro volume, eu acho que ela continua tendo. É basicamente uma temporada que fica enrolando muito, fica muito expositiva, exageradamente explicativa ali. Cada personagem, eles dão um momento de explicação do plano mirabolante da vez, 3 vezes em cada episódio, e no final eles acabam com isso. Esse episódio final não tem isso, eles dão um tempo de tela legal para personagens ali se resolverem, para encerrar os arcos de cada um, para fechar tudo bonitinho. Acho que as coisas se resolvem muito fácil ainda ali no final. Tem muita coisa visualmente legal que acontece, ainda tem algumas coisinhas, né? Você acha que vai acabar de um jeito, aí tem um epílogo que começa uma explicação de que na verdade pode ter acabado de outro jeito. Então tem essa pegadinha ali de esse que a série foi mas quem achou que eles não iam deixar nenhuma margem não tava assistindo a série direito. Né? Então, assim, mas no fim das contas eu gosto de como eles encerram, eu gosto do que eles fazem com o vilão, gosto deles fecharem todos os arcos ali. No geral, eu acho que é um bom episódio, não é um final marcante, mas tem uma galera que odiou, né, e que inventaram até uma teoria de que existia um episódio secreto que seria lançado pelos Tá rolando Meu isso. Amigo estava igual o bolsonarista em porta de quartel, só mais 72 horas, vai sair, hein? Mais 72 horas vai vir o episódio novo, Mano, final verdadeiro. Que loucura final que verdadeiro. foi essa? Não, se os irmãos... Primeiro, quem lançou essa ideia? Segundo, quem tá acreditando nisso? Terceiro, se por um acaso isso fosse verdade, meu amigo, eu não tinha mais nada que esses Duffer fizeram na vida. Porque, tipo, absurdo, né? Fala, não, na verdade o episódio final é esse aqui, ó. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu gosto também. Eu acho que o final, ele consegue se resolver bem, mas a quinta temporada como um todo é bem fraquinho mesmo. Eu gosto bastante da primeira e da quarta temporada. De resto, eu acho todos os outros bem fracos. Eu não vi, não vou ver. Foi uma decisão que eu tomei unilateralmente, assim, eu interrompi, stop the streaming, sabe? Foi uma escolha política. Eu acho que... Mas 9 anos e você não vai ver o último episódio. Eu não assisti os últimos 3. Eu não vou assistir. Porque é insuportável o que a Netflix fez com essa série. É insuportável. Eu não vou dar streaming pra eles, assim, tipo, o meu streaming vai fazer diferença. Não vai. Mas também, se você não para o streaming nunca vai parar de passar por cima de você, sabe? Eu acho que a gente entrou num modo de consumo que é bizarro, assim. Se você não decide não assistir, assim, e não fazer parte da conversa, você não consegue ficar fora da conversa, porque você vai ter que assistir, você vai ter que comentar, e você vai ter que passar por aquilo, e aquilo vai te incomodar. E aquilo não precisa te incomodar, assim, tipo, a forma com que o streaming tá fazendo conteúdo é muito chato, sabe? Assim, essa coisa de chegar ao conteúdo e você ter que falar sobre o conteúdo, e ele ser um conteúdo esvaziado e não ser... Sem falar que eles sequestraram 3 feriados, né? Que é tipo assim, é um sequestro do tipo, porque o primeiro foi o Thanksgiving, não é feriado pra gente, mas lá é, né? Então assim, eles sequestraram Thanksgiving, o Natal e o Ano Novo, do tipo assim, se você não assistir isso nos seus feriados, a experiência vai ser estragada pra você, vão te dar spoiler, você tem que tirar o seu feriado pra assistir, que é também uma filha da putagem a lá Ted
Dead Surrendos, né? Vamos combinar. Eles estão forçando a gente a ter essa experiência conjunta. Tipo assim, eu tava assim, tentando formular o que eu achava sobre Stranger Things, sobre essa loucura que foi, assim, esse final e todo mundo reclamando, e o episódio extra e tudo mais. E é assim, a gente viveu um simulacro do simulacro da expectativa do que é nostalgia, do que é, sabe? A gente ficou revivendo nostalgia até ela virar só infantilidade, assim, porque a gente foi voltando tanto, tudo ficou bobo, tudo ficou infantil, a gente virou um bando de gente de 40 anos assistindo uma série, tipo assim, de bicho papão, sabe? Que o Lucas falou do final resolvido de 10 minutos lá, né? Tipo, vilão aparece, vilão, 5 minutos é destruído com uma facada no peito, sabe? Tipo assim, a resposta que uma criança daria brincando com um Demogorgonzinho lá na mão, tipo, que, é óbvio, é o que eles fazem lá na mesa. Mas, gente, a série evoluiu, foram 9 anos, então aquilo ali precisava ter um desenvolvimento melhor e tudo mais, né? Sim, eu sei o que aconteceu no final, mas eu não vou ver aquela porra. Não quero mais. Sério, tipo, me estressou muito esse Stranger Things. Outra coisa que passou batido, já que a gente tá falando de Netflix, a gente não teve muita possibilidade, a gente não somos experts de indústria, mas a gente adora dar pitaco, né? A gente não teve muita possibilidade de discutir essa compra da Warner, né? Porque, cara, esse é um assunto que a gente trata tanto aqui no podcast de forma indireta, a gente tem só um ou outro episódio. Eu lembro que a gente fez um episódio sobre a Disney, sobre a indústria da Disney, do Disney Plus e tal. É um tema que me é muito caro, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, mas ele nunca rende um episódio em si. Então eu queria também debater isso com vocês, sobre essa compra, né? A gente tá gravando aqui dia 9 de janeiro, que é sexta-feira, e ontem, dia 8, a Warner oficialmente recusou a proposta da Paramount, que era uma proposta muito maior do que a proposta da Netflix, mas era pra comprar mais canais e não sei o quê. Mas é aquela coisa ali, sem querer guiar a opinião de vocês, mas era aquela merda sair do espeto e cair na brasa, né? Porque assim, vende pra Netflix e você tem uma mudança radical na indústria do entretenimento que vai ser extremamente nociva. Quero passar a voz pra vocês, depois eu falo mais, mas assim, que do meu ponto de vista vai ser extremamente nociva pra indústria do entretenimento. Vai ser um daqueles marcos, sabe? Sem usar a piadinha do Gustavo, mas vai ser realmente um marco da mudança da indústria do entretenimento pra pior. Do horror, né? Vai ser um horror. Do horror, vai ser um marco do horror. O marco do horror, a compra. É o verdadeiro horror. Mas se fosse vender pra Paramount, é coisa do Jared Kushner, é a família Trump no meio, a Paramount é a empresa que coadunou não é a palavra assim, mas que abaixou as calças pro governo e demitiu o Colbert e o caralho A4 pra poder entrar em acordo com o governo pra poder, enfim, fusões, coisas de capitalismo, de oligopólio e tal. Então, era uma bosta de qualquer jeito, né? E se não vendesse também, ficava a merda do Zaslav que fica tirando coisa da disponibilidade do público pra poder ter desconto em imposto, que fica, né, tira fundos do estúdio pra poder gastar em outras merda, que preocupa só com IP e tal. Então, assim, não tinha solução boa. Eu acho que no fim das contas a gente vai ter que aguentar essa história aí, né, Lucas? Eu achei muito louco toda essa história. Eu acompanhei meio por cima, assim, o que tava rolando. Eu escuto bastante o Falando de Nada, que é o podcast lá do Michel Aroque e da Aline Diniz, e eles comentam muito essa coisa da indústria, né? Esse mercado da indústria de entretenimento. E antes de sair a oferta da Netflix, eles já estavam falando, né, sobre essa venda da Warner, e o Michel já tava dando como certo que seria a Paramount. Ó, tem trampista lá dentro, eles já são amigos do governo, vai ser eles ali. De repente vem a Netflix com essa oferta. E aí o que eu achei mais louco foi que mesmo eles tiveram tempo pra ver a repercussão que foi essa notícia da oferta da Netflix. E todo mundo envolvido ali no mercado de entretenimento foi contra isso. Então mesmo eles vendo essa serviu pra mostrar o quanto narrativa, a indústria odeia a Netflix. É muito legal. Exatamente. Isso, né? Serviu pra gente ver como todo mundo lá odeia a Netflix. A pessoa aceita porque chegou com muito dinheiro e, né, mudou o mercado, mas ninguém gosta. Mas o que me deixou mais surpreso nessa história toda foi que a Warner teve tempo pra analisar tudo e ver que foi uma repercussão muito negativa eles serem vendidos pra Netflix. A Paramount faz uma proposta muito maior e eles são mais próximos ali do governo atual, e na minha cabeça era meio óbvio que ia ser a Paramount que ia comprar, e a Warner vai e recusa essa proposta pra continuar com a Netflix. Eu não entendi isso, de verdade eu não entendi, né, porque, cara, não quis mais dinheiro e não foi pro lado que tá aliado com o governo, que é uma bosta também, mas que seria o mais óbvio de acontecer. Cara, eu não entendi essa coisa da Warner, e, cara, a Warner tá eu não acompanhei tanto, mas tá tão mal assim é engraçado, né, porque
financeiro? o terceiro maior streaming, essa venda da Netflix vai enfrentar problemas nos Estados Unidos, essa compra da Netflix vai enfrentar problemas nos Estados Unidos por conta de formação de oligopólio, né? É o primeiro e o terceiro maior streaming se juntando e tal. Mas ainda assim, você fala de uma empresa com tanta propriedade intelectual valiosa, né? Que as pessoas... Valiosa, tipo assim, que engaja as pessoas, né? Friends, Harry Potter e os caras, e Game of Thrones. E a empresa não dá conta de se sustentar sozinha, né? Já, a compra da Warner pela Discovery já era uma coisa esquisitíssima. Parece que é tipo assim, a Rede TV comprando a Globo, tá? Mas já tinha... A Discovery comprou a Warner e já tinha sido super esquisito. Muito mas, enfim, eu não entendo porra nenhuma de dinheiro dessas coisas. Eu só tentando ver do ponto de vista do cinema, porque a Netflix já falou que vai reduzir a janela de cinema. Vai dar certo. Os acionistas da Warner estão de boa com essa venda pra Netflix. Eu não acredito em fiscalização anti-cartel. Isso não existe. Nunca dá, não faz merda nenhuma. O pessoal sempre deixa passar. Então eu já tô dando essa compra como garantida. Já sei que isso vai acontecer. E vai ser um BO pra indústria, né, Gusto? Já venderam aqui um complexo de 12 salas aqui em Lisboa, assim, um mês depois dessa notícia. Pode não ter nada a ver, mas tem tudo a ver, porque tem por trás disso a precarização, né, das salas de cinema e da forma com que tem essa relação das distribuidoras, as salas, os exibidores. Existe uma precarização do cinema como espaço físico, né, e como a Netflix e como o streaming, ele é enaltecido como a solução, né, a solução tecnológica para isso. Então, assim, é discursivo também, não é só sobre dinheiro, né, tipo assim, não precisa a gente só entender sobre a parte prática de venda e compra e tudo mais. Acho que é interessante a gente discutir e como os discursos de como a cultura vai ser moldada pela forma com que a Netflix é como empresa, né? A Netflix, ela é uma empresa que valoriza muito mais o dado do cliente, né? A forma com que o cliente consome ali no celular, no tablet, no computador, parará, e vai entregar esse dado para ela como uma Big Tech, do que o interesse dela, do cliente realmente sair, de se deslocar e assistir um filme que ela produziu. Ela não está nem aí pro filme que ela produziu. A Netflix está cagando. É por isso que eu parei de assistir Stranger Things. A Netflix não está nem aí pro que a gente tá assistindo. Não, e só linkando com isso que o Gusto tá falando, a primeira coisa que já saiu assim de notícia é que a Netflix, comprando a Warner, ela encurtaria o período de cinema dos filmes pra 17 dias. E a gente sabe que é muito quando possível. As distribuidoras falam que o recomendado é 45, tá, gente? O recomendado é ficar 45 dias em cartaz. A Netflix anunciou que vai deixar 17 quando a compra. Não, aí o cinema morre mesmo. Aí não tem como. Pra dar dinheiro pro filme se pagar e tudo mais, né? E aí, assim, também não tô defendendo a lógica purista do cinema, de como é hoje, porque o cinema também vive de dinheiro e ele precisa de filmes blockbusters pra se manter e tudo mais. E aí, no fim das contas, pensa aí no cenário. Se a Netflix compra o Warner, ela deixa tudo ali só 17 dias no cinema, então os outros blockbusters que a gente tinha, que era da Warner, já não vão sustentar o cinema, e quem vai sustentar o cinema é só a Marvel. Vocês pararam pra pensar nisso? Quem vai sustentar as salas de cinema durante o quem vai sustentar as salas de cinema vai ser só os filmes da Marvel. Que beleza que nós vamos ter, né, gente? E um cenário lindíssimo. Uma Marvel que já reduziu a quantidade de filmes que eles lançam por ano, né? Em 2025 foram 4, alguma coisa assim. Cara, vai só piorar. Graças a Deus, ainda bem que reduziu. Mas o que vai ser desse cinema nos outros meses? Porque, infelizmente, as redes de cinema, mesmo aqui no Brasil, elas dependem muito da estrutura industrial americana, né? De venda de filme. É raríssimo você ter filmes não americanos passando. E aí, o que vai virar? A gente falou muito sobre as comédias românticas saindo do cinema porque elas não valiam a pena, né? Financeiramente. Era mais fácil jogar direto pra TV, essas coisas assim. E quando a gente discutiu um pouco sobre aquele Que Horas Eu Te Pego, da Jennifer Lawrence, né? E aí, a gente vai ter o quê? O que vai estar em cartaz? A gente vai ter uma diminuição enorme das salas de cinema. E eu acho que, antes do Gusto complementar, ainda tem também, depois dessa notícia da compra, ainda saíram as declarações do Ted Sarandos. Algumas eles requentaram, que eram muito antigas, outras ele deu depois da venda. Coisas do tipo assim, Barbenheimer teria sido tão grande quanto se tivesse sido na Netflix. Ou então, o meu filho é editor de cinema e o meu filho assistiu Lawrence da Arábia no celular dele. Então assim, parece que é de propósito, velho. É isso que... Tem que existir um meio de caminho entre o purismo, eu prefiro assistir na Netflix do que ir no cinema mesmo, e essa bosta, não tem? Tem que ter um meio do caminho. Ted Sarandos tem um segredo sujo, um nude do Zaslav, alguma coisa assim, cara. Só não faz sentido na minha cabeça.
Um nude É loucura. vazado. É porque assim, é uma situação meio late stage capitalism. Aquela coisa meio, tipo, estamos vivendo a morte dos centros comerciais, sabe? Tipo, o que o capitalismo mais tinha de brilhante, shiny, gostosinho, bonito de se ver, que era entrar dentro de um shopping e assistir um filme e comprar uma pipoca superfaturada. Tipo, e isso está acabando. Tipo, as pessoas vão num centro comercial pra assistir um filme e comprar 3 pés de roupa, sabe? Tipo, ele tá tirando isso das pessoas. É bizarro, porque é o que sobrou. Hoje em dia não tem mais cinema de rua. Não, e é engraçado, que como você ia falar... Retratos Fantásticos. O Kleber fala sobre isso, né? A gente sofre pelo... olha como a gente tem um abismo aí. A gente sofre, a gente que tá se interessando por cinema, que fala essas coisas, que faz podcast e o caramba, a gente sofre pelo fim do cinema de rua. Como o Kleber Mendonça sofre, né? Sim. A gente tá vivendo o fim do cinema de shopping. De shopping, cara. O fim da bosta do cinema de shopping. Eu comecei falando aqui do fechamento de um complexo. Gente, era o meu cinema preferido, real, aqui. Tinham 12 salas imensas, dentro de um estádio, sabe? Tipo, fechou o cinema. 12 salas fantasmas. A partir de semana passada não tem mais. O que acontece? Detalhe, eu tô aqui num país que supostamente tem mais investimento em cultura, as pessoas têm mais poder de compra pra poder investir o tempo delas em cultura, cinema, tudo mais. Aqui o cinema de rua também tá morrendo. Essa discussão é tipo assim, países capitalistas. Isso está acontecendo, né? É aquilo que a gente falou do Kleber Mendonça, que ele retratou Recife, mas isso acontece no mundo inteiro. O cinema de rua morreu e está morrendo no mundo todo. E aí ele tenta fazer esse resgate do cinema de rua. Mas nesse ponto que a gente tá vendo essa morte do cinema como um todo mesmo. E é isso, né? As pessoas falam, mas assim, fica meio de boca pra fora. Ninguém liga não pra isso, sabe? Tipo, gente, são experiências culturais. É como a gente transita na sociedade, a gente sai de um filme e conversa sobre ele. Isso vai mudar. A forma com que as bolhas, sabe? A gente vai ficar mais individualizado, os produtos vão ficar mais individualizados. Essa questão da inteligência artificial sendo utilizada pra anunciar dentro de um produto. Vocês imaginam se Stranger Things já tivesse dentro dessa proposta, sabe? Tipo, se cada episódio já tivesse um anúncio dedicado a você. E já não foi um pouco assim? Já não tem essa pegada? Já não tá nesse motor, sabe? Por que Black Mirror tava certo, aquele episódio do Isso é tão Black Mirror aqueles. Não, até você tá nostálgico. Isso é tão Black Mirror, é uma frase muito 2015, assim. Eu preciso... Não, dá vontade, né, do pessimismo do Black Mirror, porque agora a gente não tem nem mais cinema. Resta rezar, gente. Ver se continua existindo no cinema. Não queria entrar muito nisso, mas assim, é um aspecto político-social também, né? A Netflix, vamos falar da Thatcher, por exemplo. O pessoal fala assim, é a Thatcher, que merda é a Thatcher, que fiquei feliz que ela morreu, não sei o quê. Eu entendo plenamente, assim, mas se não fosse ela, seria outra pessoa. É um retrato dos tempos e não... Sim. E não de indivíduos. Então, assim, eu acho que a Netflix, ela também é produto desses tempos. É claro que ela é o principal agente, mas ela também é produto desses tempos do fim da sociedade, entende? As empresas estão fazendo... Não, do conceito de sociedade. As empresas estão fazendo com que a ideia de coletivo é o neoliberalismo levado à ultrapotência, sabe? O conceito de sociedade, ele deixa de existir. Ou na cabeça desses loucos, ele nunca existiu. Você pode falar em grupos de indivíduos. Você quer que grupos de indivíduos que ficaram 9 anos consumindo Stranger Things na sala deles vão ao cinema pra assistir o final. É nesse sentido. Mas assim, você não tem a ideia de criação de comunidade. Você não tem a ideia da descoberta, do brilho no olho, de olha, eu vou pegar um filme aleatório pra assistir no cinema e vou me apaixonar e vai levar com... O que Sinners fez, sabe? É o oposto do que a Netflix quer fazer. É a ideia de que tudo tem que ser extremamente individualizado. Se você quer ver um filme, você vai ver na sua casa. Falei da Thatcher porque eu tava vendo umas coisas dela outro dia. A Thatcher o ideal da Thatcher era que não tivesse público em estádio de futebol, que as pessoas assistissem futebol pela TV. É tipo assim, é o mesmo... Você vê que é parte da mesma premissa, vem do mesmo conceito de que tudo tem que ser individualizado. Se você quisesse fazer em grupo, não é porque você tem uma experiência social, comunal, é porque você junta pessoas, um grupo de clientes que tem o mesmo interesse e você arranca mais dinheiro deles ali, sabe? Mas não essa coisa da descoberta, da invenção, da experiência. A gente fala, por exemplo, como a gente meio que passou batido por Fabelman, sabe? Como a gente devia ter falado um pouco mais sobre Fabelman, sobre, sim, como é
a paixão pelo cinema move a pessoa, a paixão pela arte como um todo, né? Move a pessoa a lidar com as próprias merdas e o senso de comunidade que isso vai trazer e como o cinema é relevante pra que outras pessoas se vinculem ao cinema. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar de valor sentimental também, sabe? Sobre a arte na projeção do grupo. Enfim, pra não ficar muito cabeçudo, eu acho que era muito... É um retrato dos tempos. O que a gente tá vivendo com a Netflix é um retrato dos tempos, infelizmente. E a tendência é piorar e a gente fica meio sem saída de como responder, né? E eu acho que o jeito de responder, assim, o que nós meros mortais podemos fazer respondendo é o que a gente já faz, né? É a gente ficar aqui e estimular as pessoas que ouvem a gente aqui, ó, vai no cinema se você puder, estimula isso aí, ou então assiste um filme diferente, não tá no streaming, não vou assistir, não faz isso, procura porque caiu do caminhão, então vai à sala de cinema ver, sabe? Porque isso eu acho que no fim das contas esse é o único nível de resistência que a gente consegue dar, né, nesse tipo de situação, porque são mega oligopólios, não é como se a Warner fosse uma empresa pequenininha sendo engolida pela Netflix também, né? Ela também era uma mega empresa de um oligopólio industrial. Então é difícil a gente lidar com esse tipo de situação. E aí Hollywood vai ter só a Disney e a Netflix, né? Basicamente dois. Basicamente. E a Paramount que não dá conta de competir, né? Tem um lançamento grande por ano, tá? Campanha pro Oscar. Temos aí já cobrimos alguns dos que parecem que vão ser os grandes favoritos, né? O pessoal que já tá levando o Critics' Choice e tal. E, curiosamente, a gente tá falando da empresa que tem Harry Potter, da empresa que tem Friends, da empresa que tem Game of Thrones, e a empresa, já que a gente tá falando das mega marcas, né? A empresa que tem Barbie, e essa mesma empresa que está sendo vendida também tem os dois principais concorrentes ao Oscar do ano, né? Tem Sinners e Uma Batalha Após a Outra competindo um com o outro, também no que a gente considera hoje, por incrível que pareça, um cinema mais de nicho, né, que é o Oscar. Se o Oscar é um cinema de nicho, imagina as coisas não faladas em língua inglesa, né? Mas a gente tem também essa corrida de Uma Batalha Após a Outra parecendo ser o grande favorito, Sinners correndo por fora, e a Warner, pra mim, tá claramente bancando mais um do que o outro, né? Gustav, quiser falar um pouquinho sobre esses dois, mas também sobre o que você tá de expectativa pra corrida do Oscar, o que você acha que vai ser, qual que é a nossa possibilidade brasiliana aqui de ter Wagner Moura, de ter indicações a melhor roteiro, a melhor filme internacional. Vamos esquentar um pouquinho essa conversa que vai dominar os próximos 3 meses aqui do podcast. O que tá rolando agora, nesse momento, né, a gente vai ver nos cenas para os próximos capítulos, a discussão atual é de como os votantes mudam um pouco ali, né, do Critics' Choice pra academia, porque o mundo tá recebendo um valor ali, né, o cinema internacional, né, o foreign movies, então, como diria o Wagner Moura, né, no meu país não é filme internacional, no meu país chama filme, né, é o caso das abelhas africanas que na África são abelhas, então assim... E do beijo grego que na... Não, deixa pra lá. Eita, poderia ser o iogurte, mas ele resolveu. Enfim, essa discussão de que o internacional, ele começou a despontar como algo que recebe mais valor, né? Ele recebe tá todo mundo de olho nesses, do próprio valor sentimental, né? O Agente Secreto e tudo mais. O ano passado a gente teve Ainda Estou Aqui, do Brasil também, Brasil super no hype. Então tem toda essa discussão de que os filmes internacionais, eles deveriam ter muito mais entrada na indústria, nessas premiações, no caso, né? Ter um pouco mais de abertura nessas premiações dos Estados Unidos. E assim, é tudo também discursivo, tudo político, né? Como sempre, o Oscar muito, muito político. E eu acho que esse pode ser um grande tema. Esse e a fusão, né, das empresas da Warner com a Netflix, eu acho que vão ser os grandes temas do Oscar. Então, tá muito ainda cedo pra gente saber como vai ser a corrida daqui pra frente, assim, de fato, sabe? Tem alguns indicativos, como o Luiz mesmo falou. Uma Batalha Após a Outra, acho que vai ter muita presença. Eu não sei se leva. Eu tenho uma impressão de que Uma Batalha Após a Outra pode ser um dos esnobados, assim, pelo timing e pela campanha também, assim. Esnobado em termos de vitória também, né? Porque exato, eu acho que vai ter, tipo, umas 12 indicações fáceis. Eu acho que vai ter indicação. Eu acho que, assim, uma vibe meio Ataque dos Cães, assim, uma coisa, tipo, um filme muito foda e que, sabe, não levou muitos prêmios. Eu acho que pode acontecer muito isso. Eu acho que Sinners ficou muito no imaginário dali das pessoas e ainda pode voltar
pra campanha. Eu ainda torço muito pra Sinners subir bastante. E o Lucas tava falando, né, sobre... Aqui em off, ele já falou sobre o Chalamet e o Wagner Moura, né, que a gente pode até ter uma indicação de Wagner Moura, mas o Chalamet é seguindo, assim, nessa coisa de ser o melhor, de ser o supremo, talvez ele realmente ganhe o Oscar, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre faz isso, né? A gente tenta prever algumas coisas, mas as discussões, elas vão pegando corpo, como a gente hoje tem rede social pra aquecer as coisas muito em cima da hora, as discussões vão tomar corpo muito próximo, né? Assim, das indicações da premiação como um todo. É o caso de Emília Pérez, que a gente fez o episódio com o tema super aquecido, o filme tava entrando super como preferido. Não, assim, óbvio que foi também... Emília foi muito exógeno, né? Foi muito, assim, fora do... Mas mesmo assim, é uma coisa que, tipo, se a mídia não tivesse tempo de cobrir a tempo aquilo, se a gente não tivesse a velocidade que é hoje, sabe, trazer pautas à tona e fazer um tema ficar quente, uma polêmica passar por cima de tudo, sabe? Isso pode acontecer a qualquer momento, então tem esses pontos, assim, que sempre a gente tem que levar em consideração. Lucas. Eu acho que eu tô bem com o que o Gusta falou aí, cara, mas, nossa, a gente já começou 2026 falando de Emília Pérez, hein? Coisa, a gente não consegue, né? A gente... Eu ia falar da Sidney Sweeney mais lá, forte mas que a gente. que também tá dando... Ô, Jesus. Aí, ó, vai mais 40 minutos de episódio. Enfim, eu acho que a gente começou o episódio falando aí algumas coisas que a gente assistiu no fim do ano, e eu fui pegando, pra além dos que eu comentei aqui, eu fui pegando muito filme que eu vi que tava nas listas aí dos críticos, os melhores do ano, e que já estavam disponíveis. Cara, eu acho que tá tudo indicando, a gente ainda vai ver, né, mais perto do Oscar, muita coisa pode mudar, mas a gente já tem alguns favoritos aí, né? Eu acho que Uma Batalha Após a Outra, os Sinners vão levar bastante coisa, eu acho que eles estão indo muito bem. Sinners deve levar muita coisa técnica, né? E Uma Batalha Após a Outra, eu acho que o Pitch, ele é bem querido ali na indústria, e dessa vez o filme dele tá indo bem cotado, né? Diferente de Licorice Pizza, que foi meio esnobado, assim, né? Eu tô vendo um marketing mais forte agora em Uma Batalha Após a Outra, né? E o Chalamet vai levar o dele, né? Esse ano. Esse ano ele consegue. O Gusta falou que acaba mudando muito, mas tem certas coisas pra mim que são tão barbadas. Tipo assim, pra mim, falando hoje, né, janeiro, né? Como o Gusta disse, muita coisa muda. Mas pra mim, Uma Batalha Após a Outra é o franco favorito. E eu acho que o Sinners vai levar o prêmio de consolação pra diretores e roteiristas pretos, que é roteiro. Vai levar melhor roteiro original. Vocês sabem como que é? É sempre assim. O Spike Lee vai ganhar roteiro no ano que ele deveria ter ganhado melhor filme. O Jordan Peele vai ganhar roteiro no ano que ele deveria ter ganhado melhor filme. Eu acho que tá tudo marcado pra ir por esse rumo, né? Até porque, aparentemente, Uma Batalha Após a Outra concorre como adaptado, né? Não como original. Então, nessa categoria, eles não concorrem. Então, vai ser a categoria dele. O único que o Tarantino pega também é isso, né? Não vamos falar Tarantino também não, né? Porque... Não, Tarantino também, Tarantino esquece. Nossa, cancelado. sério? Tarantino cancelado. Acontece. E não por causa do Paul Dano, tá? Por conta nós vamos evitar. de sionismo. A gente tá cancelando o Tarantino pelo mesmo motivo da Sidney Sweeney, não é por conta do Paul Dano. Mas assim, pintaram algumas coisas já pelo Critics' Choice, pelas indicações do SEG que me surpreenderam. Tá pintando uma Amy Madigan, que é a tia Gladys, né, como uma forte concorrente à atriz coadjuvante. Eu acho excelente isso. Cara, eu fiquei muito surpreso, porque vocês sabem como é que é a relação academia e terror, né? Um horror, né? Eu vou ficar muito surpreso se levar, assim, positivamente. Eu vou achar muito bom. O Sinners também é um filme de terror, mas ele, né, ele é mais mainstream, ele tem mais marketing, ele é maior, né? Tem Michael B. Jordan, Ryan Coogler. Então a gente já entende ele mais assim. Agora, o Weapons, cara, alguém de Weapons ganhar, eu ficaria na torcida nessa categoria aí, realmente. Vamos ver como é que vai ser com as próximas premiações. O SEG é muito importante para as categorias de atuação, a gente sabe, né? Mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse, assim. Eu acho que o Chalamet é fortíssimo favorito a levar. Isso, não assisti Marley Supreme ainda, mas independente, vocês estão cansados de saber que isso não tem nada a ver com performance, tem muito mais a ver com marketing. Will Smith levou pelo pior filme do Will Smith, que era King Richard, e todo mundo já sabia que ia levar desde fevereiro. Então, assim, é pra onde a campanha vai levando, muito mais pelo que o filme entrega ou pelo que a performance entrega, apesar de não estar desfazendo do Chalamet. Chalamet é bom ator. Eu acho que essa campanha dele tá muito entojada, mas ele é bom ator. E eu acho que esse ano tudo
tudo indica que vai ser ele, porque a A24 tá botando todo o dinheiro que pôs e que não pôs nos outros anos pra bancar essa campanha dele pra levar. Eu acho que tudo tá indicando que vai ser ele também. E sobre o Agente Secreto, eu tô bem confiante que o Brasil leva de novo, viu, dessa vez. Não o Wagner Moura, não direção pro Kleber, mas como filme estrangeiro, eu tô bem confiante que leva, viu? Porque pelo que eu tô acompanhando aí, é o mais forte mesmo, assim. Parece que ele pegou mais tração do que o Foi Apenas um Acidente, que ganhou Cannes, né? Porque Então, geralmente a gente tem que olhar mais pra quem agora. ganhou Cannes, né? Eu assisti agora. Aliás, não, minto, não foi apenas o acidente que eu assisti, não. Esse eu tô pra assistir. Eu assisti o No Other Choice, que eu não sei como é que ficou a tradução dele, que é o coreano. Cara, é um filme muito bom, assim. Eu adorei o filme. A gente, né? Não sei se a gente ainda vai. Se ele chegar onde a gente acha que ele vai chegar, a gente vai falar sobre ele ainda. Mas, cara, assim, filmaço. O filme é do Park Chan-wook, que já é querido, assim, pela crítica. Já tem outros filmes que já foram muito premiados aí nos festivais. E ele foi muito bem pelos festivais também na campanha aí, o No Other Choice. Mas ainda assim, depois que eu assisti ele, eu acho o Agente Secreto um melhor filme e eu tô vendo que a indústria em si tá gostando mais de Agente Secreto, ele tá sendo mais comentado, mais falado, assim, ele tá tomando uma proporção muito maior. Eu acho que depois de Agente Secreto, o Foi Apenas um Acidente que tá tendo uma campanha bem forte também de estrangeiro, mas o No Other Choice até tô achando ele fraco, viu, por ser Park Chan-wook. Quer falar, Augusto? Eu queria falar que o Wagner Moura, apesar de ter o Chalamet aí na corrida, eu acho que o Wagner Moura, ele tá brilhando muito, a gente sabe, né, que ele tá brilhando muito, o filme tá brilhando muito, e a gente consegue ver pelo ano passado que teve as entrevistas e toda essa campanha de marketing com a Fernanda Torres, e agora a gente tá vendo tudo se repetir com o Wagner Moura. Então o Wagner Moura não sai de programa de TV, ele foi no Seth Meyers, ele foi no Hollywood Reporter. Ele é mais conhecido lá, ele mora lá. Então isso também conta exato. Muitos pontos, né? Então, assim, e foi muito divertida a entrevista mesmo dele lá no Seth Meyers. Ele conta por que ele não foi receber o prêmio em Cannes. Porque ele ganhou Cannes, tá? Ele ganhou. Melhor a gente não pode esquecer que ele. A gente não pode esquecer que ele ganhou lá em Cannes. É porque o Chalamet não tava lá. Mas agora a gente tem um perigo à porta. Mas ele conta que quando ele recebeu, ele não tava em Cannes, ele não tava pra receber o prêmio, porque ele tava fazendo aquelas cenas, tipo, um close da mão do Wagner Moura. Uma coisa assim que ele precisava cumprir tabela, e ele tava literalmente catando cocô de cachorro pra uma cena de um filme que ele tá gravando, e aí ele recebeu a ligação de que ele tinha acabado de ganhar o prêmio em Cannes, e ele não podia avisar ninguém porque tava gravando as cenas, e ele não conhecia ninguém no set, então ele tem que ficar calado, engolindo, pegando cocô de borracha no chão, assim, foi essa história. Acabei de levar melhor ator em Cannes, e eu tô aqui catando bosta numa cena X. Então, assim, depois assistam lá, e o Round Table também tá muito legal, que tem o Benício Del Toro, Will Arnett, Jacob Elord, vários Ele dois, tem o Round Table e o do Hollywood Reporter também. No Hollywood Reporter ele fala um pouco menos, mas é legal também. Eu achei que o Hollywood Reporter tá com gente com menos chance. Que ele tava com The Rock, tava com Mark Hamill, tava com Jeremy Allen White, com Michael B. Jordan. E tem esses Round Tables, eu achei muito ruim que ele não foi chamado pro Actors on Actors da Variety, né? Que geralmente é um termômetro muito legal também. Eu não entendi por que ele não foi. Tava o Adam Sandler também, né? Mas assistam. Aproveitando que a gente tá falando aqui de Oscar, de premiação, um que foi esnobadíssimo nas campanhas aí foi o Guadagnino esse ano, né? Com o After the Hunt. Que eu acho um filme, assim, talvez, eu diria que dos últimos tempos, o mais polêmico em termos de assunto do Guadagnino, assim. Em termos de o que ele quer falar com aquela história, eu acho mais polêmico. Ele vai por uma linha muito tênue, assim, de ser cancelado ou não. Mas, e tem um elencão, né? Tem Andrew Garfield, Julia Roberts, Ayo Edebiri. Eu tenho uma dúvida sobre esse filme antes de você falar, assim, talvez seja um spoiler, mas é polêmico porque ele tenta meio que culpar o que seria a vítima? Ele é meio isso, né? Anti-Me Too, a gente não vê. É uma coisa, ele pega essa coisa, ele entra nesse assunto do Me Too e ele vai mostrando as duas, tipo assim, o que tá acontecendo com o cara que foi acusado e fala que é mentira, e o que tá acontecendo com a pessoa que acusou e fala que aquilo é verdade. E meio que ele vai numa linha tênue de quase que defender um dos lados aí, mas, enfim,
Eu acho que no The fim Morning ele Show faz consegue. No fim eu acho que ele consegue se resolver bem no fim do filme ali, mas que, né? Não sei não, viu? Acho que pode ser bem. Eu acho que o filme não ter ido tão pra frente, assim, em termos de campanha, de premiação, meio que morreu o assunto do filme. Mas se ele virasse assunto assim, ia ser uma coisa meio engraçada aí com o Guadagnino. Eu, particularmente, eu gostei do filme, mas é bem... Eu acho que ele é meio problemático às vezes. A gente não assistiu, mas assim, puxando esse fio, eu acho que a gente podia falar um pouquinho... Eu queria falar um pouquinho sobre alguns dos que certamente vão ser esnobados, pelo que tá sendo a corrida aí, né? E quais seriam os motivos, né? Eu acho que a principal esnobada pra mim, que já tá clara que vai acontecer, é a do Die My Love, da Jennifer Lawrence com eu juro que eu ia falar Edward, com o Robert Pattinson. E assim, existe uma conversa também, eu tô vendo um vídeo muito legal do pessoal da narrativa feminina, falando que é como a academia pensa, como a academia tem dificuldade de lidar com mulheres, muitas aspas aqui, difíceis. Esse vai ser um baita de um tema pra gente tratar semana que vem, das muitas coisas do que a gente vai falar semana que vem. Porque realmente as pessoas, o público, mas vamos falar aqui dos votantes da academia, parecem ter muita dificuldade de lidar com mulheres que não se encaixam dentro de um padrão, ou de vítima, ou daquele empoderamento girl power pra vender Coca-Cola, sabe? E aí tem vários filmes que pareciam que iam pegar alguma atração e não pegaram, e são filmes com protagonistas complicadas. O Testamento de Anne Lee, da Amanda Seyfried, do Morra Amor, da Jennifer Lawrence. Eu não sei se a tradução foi essa, mas o Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, If I Had Legs I'd Kick You, essa que mesmo. também tava no comecinho, tava bem cotado, também é sobre mulheres que não se comportam, uma mulher que não se comporta dentro do padrão esperado dentro de um filme. E eu acho que essas são as esnobadas que, quando você pega por esse ângulo, elas não são muito surpreendentes, mas são filmes que a gente esperava mais na curva da campanha aí, e não foram. Eu acho que o próprio After the Hunt, mas a recepção de Queer ano passado já tinha me deixado, beleza, não é todo o filme do Guadagnino que vai, né? E vocês lembrarem de mais algum aí pra gente falar? Filmes que vocês acham que deveriam ter? O Smash Machine parece que também não tá colando. A gente quase cobriu aqui, porque a gente falou assim, não, Smash Machine com certeza vai ser vai subir assim no hype do Oscar, e tá descendo também, né? O filme do Springsteen também, sabe? A academia adora cinebiografia, e esses caras parece que não tá pegando tração também, sabe? Cara, eu gostei desse filme do Springsteen, que o Jeremy Allen White, ele tá muito bem, assim, no filme, e eles fazem um recorte, eu gostei isso me surpreendeu, porque, né, nessa estafa de cinebiografias, o trailer mesmo indicava que ia ser mais do mesmo, mas eles focam num curto período ali da vida do Springsteen, quando ele tá gravando 2 álbuns simultâneos ali, que é um período muito depressivo da vida dele, então é um filme muito sobre depressão, um filme muito sobre ele lidando com isso, e um filme triste, assim, ele vai muito mais pra esse drama pessoal dele, de como que ele tá enfrentando isso e refletindo isso na música, do que aquela coisa, né, de contar a carreira dele, a trajetória. Né? Então, isso me surpreendeu, eu gostei desse recorte que eles escolheram pro filme, eu acho que o Jeremy Allen White tá bem, e por ser cinebiografia, eu achei que ele ia figurar mais forte aí, ele ia estar mais presente no Oscar, mas também tô achando ele fraco. O próprio Wicked também, né, que foi muito forte. Se aquela bosta daquele filme do Bob Dylan tava lá na lista dos 10. Não, se aquele do Bob Dylan tava, meu amigo, puta que pariu. Apesar de que aquele filme do Bob Dylan, o Complete Unknown, né, o Completo Desconhecido, ele é ruim, a gente não gosta, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas ele também tem essa particularidade de não ser uma montagem ser um recorte inteira da específico, vida, né? É um pouco... Mas o Wicked vai, viu, Lucas? O Wicked vai. Não vai ter tantas categorias, mas vai. Que não tô vendo ele muito forte ainda, e o primeiro Cynthia Erivo vai, a Ariana Grande vai. Talvez a Cynthia não, mas uma das duas vai. Eu ia puxar justamente as duas, a Cynthia Erivo e a Ariana Grande, porque eu acho que agora que a Tia Gladys ganhou, fica um pouco... É porque o Oscar, ele tem essa particularidade de odiar terror, né? E amar musicais. Então, pode ser ainda que... Mas a Cynthia e a Ariana iriam pra principal, não? Não pra coadjuvante. A Ariana entraria como coadjuvante e a Cynthia Erivo como... Exato. E aí tem toda essa questão, mas eu acho que o Wicked for Good foi muito mal, assim, na crítica, no sentido... Não é que foi mal, é porque foi tão mediano que não chamou atenção. Eu acho que antes tivesse sido, assim, ter levado uma crítica negativa, sabe? Porque aí ia chamar mais atenção. É aquele tipo de filme que a campanha gera mais atenção do que o próprio filme, e aí vira aquela coisa... É o final de Stranger Things, né? O barulho fica todo voltado pra campanha, e quando acaba a campanha não tem mais o que falar sobre, né? Então, é isso. E eu queria muito que a Ariana tivesse concorrendo nessa categoria de coadjuvante, enfim, que fosse. Porque, assim, pelo conjunto
conjunto da obra, eu acho que, sabe, poderia ir pra ela. Porque no Oscar passado eu ainda falava que poderia ter. O Oscar passado com certeza poderia ter ido pra ela, né? Porque foi pra Zoe Saldanha e não fez sentido aquele Oscar pra Zoe Saldanha. Então poderia já ter sido ano passado. Mas, enfim, vamos ver os próximos concorrentes aí pra se ela vai ser indicada e tudo mais. Você sabe o que o Wicked 2 me fez pensar? É triste dizer isso, mas assim, a gente reclama muito dessas janelas muito grandes entre as continuações, né? Não que eu seja fã de continuações, por mim não tinha nenhuma. Mas já que tem, já que esse é o mundo que a gente vive, a gente sempre critica muito essas janelas muito grandes, particularmente entre séries, mas em filmes também, né? Será? Eu acho que o Wicked Parte 2, Wicked for Good, ele me dá a impressão de que ele precisava de mais tempo. Porque ele é tão mais feio do que o primeiro, sabe? Feio mesmo. que eu fico assim... Não, mas enfim, o que eu tô querendo discutir com vocês é, será que a gente chegou nesse ponto da indústria mesmo, de que é impossível manter um padrão de qualidade em 12 meses pra lançar um filme ou uma série? Porque talvez a gente esteja chegando a esse ponto mesmo, né? Porque eu não sei se é um argumento que a gente pode colocar pra tudo, já vou puxar mais esse tema pra gente ir embora, porque esse ano tem Casa do Dragão, por exemplo. E eles pegam essas baitas dessas janelas, Severance vai ter 2, 3 anos de janela, Pluribus vai ter 2, 3 anos de janela, mas com Casa do Dragão não dá resultado, né? São 2 anos de janela e continua feio, a temporada é mais feia do que a anterior, é incompleta, é cortada pela metade, o roteiro é bagunçado. Então assim, colocando tudo no mesmo balaio, porque como eu tenho a impressão de que o Wicked Parte 2 é um filme mais feio, ele tem mais cara de inacabado do que o primeiro, eu fico na dúvida se isso é um problema de janela, ou se isso é justamente, faz aí do jeito que der pra gente aproveitar o hype, pra gente não perder ele tanto, vamos tentar lançar no ano seguinte e tal. Será que a indústria tá indo pra esse rumo de que é realmente impossível produzir algo de qualidade, ou manter um padrão de qualidade de um ano pro outro? Porque pega The Bear, por exemplo, a gente pensa que The Bear tá na 4ª temporada já, parece tão estranho, né? São 4 anos e 4 temporadas, tanto que caiu, as pessoas não dão mais o moral pra The Bear que davam antes. E o que explica isso? É o nosso jeito de consumir que mudou, né? Ficou... Eu gosto ainda. Cara, mas assim, sabe qual que eu acho que é o principal problema disso? Eu acho que não é nem o tempo. Talvez esse tempo seja até essa janela maior que a gente tem entre as continuações e as próximas temporadas da série, seja até um problema, porque eu acho que dá mais tempo pros estúdios, pros produtores falarem assim, não, vamos cortar isso daqui, porque o fã quer isso. Eu acho que o problema tá muito mais nisso, nos estúdios quererem agradar fã, quererem agradar o público. E aí a gente tem assim, o público de Stranger Things, Netflix, gente, Duffers, eu quero um final que vai agradar essa galera, tem que ter isso, então corta isso, aquilo. Wicked, mesma coisa. The Bear eu acho que é o único que é fora da curva, porque... Dá mais tempo pra as pony meter da pitaco aí, né? Eu acho que é Casa do Dragão, porque assim, se a gente for pegar pra ver assim, os principais filmes e séries no qual a gente encontra esse problema, são os maiores, né? São os que têm grandes fã-clubes. E eu acho que esse é o principal problema, viu? É produtor colocando a mão, é estúdio querendo falar, não, vamos agradar fã, não vamos continuar do jeito que tava aqui. O fã quer ver isso, o fã quer ver aquilo, e vira aquela coisa picotada. Você vai fazer uma cena às pressas que não tinha no seu roteiro, mas que você tem que ter, porque o estúdio mandou, porque o fã quer ver aquele dragão cuspindo fogo naquele cara, porque, sabe, eu acho que The Bear é o único que sai dessa regra, porque The Bear é puramente roteiro ali, atuação, e meio que eu acho que ele foi se The Bear é o oposto, assunto, né? Sabe? Eu coloquei The Bear como o oposto. Ela 4 temporadas em 4 anos, não é a tendência da indústria. Mas assim, foi uma série que foi perdendo um pouco o público, mas que eu ainda gosto. Eu acho que realmente a primeira e a segunda temporada são as mais fortes, mas eu acho que ela tá se esgotando em termos de assunto. Eu acho que o assunto sobre a geração millennial, sobre o burnout, a ansiedade e tudo ali já meio que se esgotou em The Bear e eles estão se estendendo demais. Acho que o problema ali é esse. Mas de resto, eu acho que é muito esse problema de querer fazer fanservice em tudo. Eu acho que assim, tem filme que a gente esquece que existe, né? Esse é o problema. Spider-Man 2 ficou pendurado, gente. Eu não aceito isso até hoje. O Spider-Man do Miles Morales. Acabou com o To Be Continued, assim. Tipo, o filme corta Cadê, né? meio. Cadê? Então, assim... Corta no meio. O filme corta no meio. Então, assim, a gente esquece que os filmes... Aí depois a gente vai ter que rever o primeiro, o segundo, pra poder... Então, assim, essa questão do prazo das janelas é insustentável mesmo, sabe? Assim, e o próprio estúdio tá fazendo outras obras originais enquanto sai o
enquanto sai o Spider-Man 3, né? O próprio... As Guerreiras do K-Pop é da Sony também, né? E aí ela tem essa mesma pegada do filme original, que tá sendo distribuído pela Netflix, né? E tem uma outra pegada um pouco mais original, diferente, uma outra história e tudo mais. Porém, a gente sabe que, pelo que rendeu, os frutos que rendeu, vai começar a ter continuação. 2, 3, 4, então as Guerreiras do K-Pop no espaço, as Guerreiras do K-Pop. Então, assim, e aí essas janelas, elas vão sendo criadas com esses filmes sem fim, né? Sem... Guerreira do K-Pop no shopping. Guerreira do K-Pop é mais louco ainda. Ai, meu Deus. Mas assim, eu fico... Sempre quando fala de continuação, eu paro pra pensar em como eu saí da sala de cinema arrasado do Spider-Man 2. Eu não consigo digerir até hoje. Cara, que o filme Não, é muito ali bom, né? é excessivo, né? Ali é excessivo. Aquilo ali não deveria ser... Não, o aquele filme- corte não deveria ser aprovado Eu daquele fiquei jeito. chocado, eu fiquei chocado. É Eu bom olhava demais. pro- Ele me dá aquele final de gancho de série que, meu Deus do céu. Exato. Vocês lembram quando que foi? Faz uns 3 anos? Faz uns 3 fazer anos já? Eu acho que vai pra 3 anos, já. Acho que vai pra 3 anos. Mas o próprio Avatar 3, agora foi o único que eu consegui ver no cinema esse fim de ano. E demorou um tempo bom aí, né? Acho que o que tem mais demora é do 1 pro 2, né? Do 2 pro 3, acho que é 2 anos. Foi curto. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Mas na minha cabeça eu não lembrava nada do 2, eu não reassisti. Então, assim, quando o filme vai acontecendo, pra mim tem muita coisa ali que, cara, eu já vi isso no segundo filme, mesmo eu não lembrando direito do filme, os assuntos, as coisas são as mesmas ali. E também tem esse problema, né? De o 2 e o 3, acho que o James Cameron já tava trabalhando nos dois ao mesmo tempo. E tem coisa que era pra estar no 2, não deu tempo de estar lá, ele jogou pro 3. Meio que. Até Avatar, que é um negócio que tá na ideia, que é uma ideia do diretor, lá dos anos 70 ele tem storyboard já querendo fazer isso, meio que foi se perdendo, sabe? Acho que, cara, a continuação do The Batman e do Matt Reeves, que foi um dos últimos filmes de super-herói que foi bem, né? Que foi uma coisa, mas, cara, o Robert Pattinson vai estar com 50 anos quando ele for fazer a continuação, mano, porque todo ano, vira um ano, eles adiam pro próximo. Era pra ter saído em 2025, já foi pra 27. Nossa, vou te contar. Ó, mas eu acho que a gente não pode terminar esse episódio sem eu citar o único acerto da Netflix antes do ano acabar. Um acerto de verdade, que não foi Stranger Things, que foi Wake Up Dead Man. Chegou dezembro, a gente tinha mais um filme do Ryan Johnson, do Entre Facas e Segredos. Que delícia, cara, que delícia. Esses eu não 3 assisti. filmes do Facas e Nossa, Segredos, cara, Sempre eu lembro adoro do os Lucas 3. com os filmes dele. Foi o único acerto, não. Guerreiras do K-Pop também foi super bem sucedido. Ah, é que eu não assisti Guerreiros do então, K-Pop, eu meio que ignorei. Vamos ter que ver, né? Vamos ter que ver que essa Vamos ter que música estar ficou grudada vendo. na minha cabeça. Ah. Fica. Tem K-pop Nossa, no você vai- nome, eu já tenho um preconceito. Você vai estar Deixa eu ter pelo menos um e você vai preconceito, estar eu lá. tenho esse direito. Going up, 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 eu tenho certeza. Igual K-pop, É, então. Deus. É igual Ai. K-pop, exato, é insuportável. Ó, não vai embora porque chegou a sua hora. Como foi o final de 2025 de vocês no entretenimento? Quais são as suas expectativas para 2026? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Feliz 2026. Vamos ter um 2026 excelente aqui pro Meia, viu? Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.